Fala galera, paz do Senhor Jesus, esse é o Pod Jovem, o podcast da Juventude Bereia. Deu certo! Aí, ó, A gente estava ensaiando aqui essa abertura, nosso bordão de abertura. Meu nome é Djan Alves. E eu me chamo Thiago Moura. E eu me apresento? A gente te apresenta. E sigam a gente nas redes sociais, no Instagram, @conectadosbereia, no Spotify, nos sigam, provavelmente já vai estar ali no YouTube, pro pessoal que não tem o Spotify, então acompanhe a gente nas redes sociais, cada episódio aí, compartilhe com seus amigos. Isso aí. É isso, estamos aqui com uma convidada ilustre. Teve o spoiler na semana passada, né? Teve spoiler na semana passada. Eu gostei, gente. Gente, antes de falar da convidada, eu tenho que falar do nosso desafio semanal. Gente, vocês estão fera demais, vocês estão aí, ó, engajando junto com o podcast e tem esse desafio toda semana, quando sai o episódio novo, que você tá ouvindo esse episódio, printa a tela, posta lá no seu status, posta lá no story do Instagram, marca a galera, marca os amigos, pega o link, você consegue compartilhar um link lá pelo Spotify, você manda para os amigos ali para ouvirem também. A experiência de podcast no Spotify é gratuita, então você pode baixar o Spotify e não paga nada, e aí você consegue ouvir o podcast ali sem anúncio, sem nada ali no meio interferindo. E acho que é isso, né? Show. Vamos falar da nossa convidada? Deixa ela se apresentar, né? Quem é essa convidada ilustre aí? Deixa ela se apresentar. Da nossa abertura, do nosso bordão aí. Oi, gente. Eu sou a Milene. E é isso, não tenho muito o que dizer sobre mim, não. Não sei. Eu tô com um pouco de vergonha, confesso. Meu Deus. É porque eu não curto muito a minha voz, né? E aí, tipo assim, meu rostinho bonito compensa quando Você quer que a gente bote um efeito na sua voz na edição? Coloca um efeito, por A favor. gente vai botar uma voz. Tipo uma voz de... Tipo uma voz de robô. Bota uma voz de robô. Meu Essa Deus. inteligência artificial, Com inteligência artificial não fizeram aquela cantora cantar várias músicas aí em outros estilos e outros ritmos. Então a gente pode botar você. Tá fácil fazer isso. Pode botar a Milene cantando no Ministério de Louvor, no playback. Ai, não, meu Deus, minha voz. Assim, é porque eu não curto muito, entendeu? Aí, como eu falei antes, no vídeo o meu rostinho bonito compensa. Mas vai dar certo. Aí no final só vai dar no tudo áudio certo. fica meio complicado. No final vai dar tudo certo. Então, você que está nos ouvindo já deve ter visto aí no título, né? A gente está fazendo uma surpresa para quê? Para nada, né? Porque já está no título. A nossa convidada... A gente gosta de fazer um charme. A gente faz um charmezinho no começo, né? Nossa convidada de hoje é Milene Gabriele. Tudo bom, Milene? A paz do Senhor Jesus. A paz, irmão de Jean. Como é que você tá? Tô bem. Também tô bem. Gente, a gente tem uma comunicação... A gente pode passar horas se comunicando só por meme, só por figurinha. Pois é. E a gente consegue Toda vez que eu vejo o Djan, eu chamo ele de um nome diferente. Ontem eu chamei ele de Djan. E eu ia chegar aqui chamando de Djailson, mas... Né, mas sabe qual é o pior? É que eu atendo por esses nomes. Exatamente. Gente, meu Deus, a gente é muito bobo, né? A gente meu é Deus. muito bobo. Djan. Meu Deus. O tempo todo se deixar a gente... Mas vamos falar sobre nossas experiências com o Senhor. A gente já estava numa conversa aqui antes de iniciar a gravação desse episódio, a gente já estava aqui já sendo impactado, e a Milene, ela tem uma habilidade de fazer a gente chorar, e minutos depois ela faz a gente rir, faz a gente chorar de novo. Pois é, gente. Contando algumas experiências. A gente vai chegar aí nessas experiências aí, mas como a gente está numa série de episódios falando sobre experiências com o Senhor, a gente provavelmente, num futuro bem breve, a gente vai iniciar aí umas séries mais específicas para, de repente, falar da palavra de Deus, debater alguns assuntos, falar de alguns temas ali, para a gente dar uma estudada na palavra de Deus, para a gente edificar em relação a isso. Mas por enquanto a gente está falando de testemunho, contando das nossas histórias de vida. A gente queria saber das suas histórias de vida, e a gente está partindo sempre do princípio. A gente está partindo lá do Gênesis da sua vida. Entendi. Como foi o seu contato, ou melhor, vou até melhorar essa pergunta. Qual foi o seu, e como foi o seu primeiro contato com o Senhor Jesus? Cara, eu não lembro, porque desde pequena eu frequento a igreja. Eu morava com a minha avó até os meus 6 anos. Eu e minha irmã gêmea, que já apareceu aqui no podcast. Inclusive, eu pedi bis, entendeu? Eu falei, comentei lá. Vem, minha irmã gêmea, de novo. Quero te ouvir de novo. Vamos trazer as gêmeas, então, né? Pode ser as duas Pra contar as juntas. experiências juntas. Pode ser. Aí,
eu e ela dividimos muitas coisas, né? Obviamente. E a gente ia pra igreja com a minha avó. E é aquela coisa, né? A primeira coisa que eu penso é na EBD. É incrível Uhum. que, tipo assim, ouvindo os outros episódios do podcast, me remeteu muito àquela época. E realmente, a EBD era uma coisa muito importante, né? Uhum. Porque eu tava até comentando com você antes da gente gravar que isso me deu meio que uma base, sabe? Isso não me deu uma, Uhum. uma base tão, como é que se diz? Tão sólida quanto eu, quanto eu esperava, porque eu era uma criança assim meio desligada, sabe? Meio tô nem aí. Mas ela me deu uma noção de tudo. Uhum. E eu acho que, tipo assim, foi por conta da EBD que eu tô aqui. Sabe? É uma coisa muito importante. A escola bíblica dominical, saber da palavra, as histórias e, eventualmente, quando você vai para os jovens, né, os adolescentes, você consegue debater, né, o conteúdo, você consegue, você consegue se aprofundar, você consegue entender mais. E assim, é uma coisa maravilhosa. E aí, depois que eu fui pra casa da minha mãe, eu morava com a minha avó até os meus 6 anos, depois fui pra minha mãe, a gente começou a frequentar a igreja que o pastor Ronaldo pastoreava, né? Dirigir. Aham. Isso. E aí a gente ficava lá e tal, e foi lá que eu conheci a Vandessa e o Thiago. E a Uhum. Caterina, esposa do A Thiago. Caterina. E o Davi, E o Davi esposo da, também, esposo da da, da Vanessa. Vandessa. Inclusive, Davi tá convidado aí pra participar também de Já algum episódio. chama todo mundo, meu Chamo Deus do todo céu. mundo. Todo mundo que é O pessoal comentado cita os aqui nomes aí, vai, tá vai convidado, gente, tá convidando. convidado. Aí, quando eu tava congregando lá, né? Eu tinha 6, 7 anos. A Vandessa era minha professora de EBD. Que maneiro. E é muito doido, porque agora eu tô no Ministério Infantil junto com ela, sabe? Meu Eu tô do lado Deus. dela, eu fico. Caramba. Sim, Você tinha falado, né, que ela foi sua professora de GBD. Eu não tinha pensado nisso, né? sim. Que honra pra você e pra ela, eu acho, Eu né? olho pra ela assim e fico, meu Deus do céu, você já era adulta quando eu era criança. Meu Deus, Tô brincando. meu Deus. Que isso, chamou a Vanessa de velha. Não tô chamando de velha. Mas assim, é porque ela foi uma figura realmente muito Uhum. importante, sabe? Eu lembro que a minha infância da Milena foi muito complicada. A nossa família era muito atribulada, né, gente? Tinha muita briga e tal. E a gente ia pra igreja e meio que esquecia, sabe? Uhum. Dessas coisas externas. E era muito bom. Era muito gratificante. Não, e você falando sobre a Vanessa, né? A Vanessa e eu estendo isso pro Davi com 100% de certeza. Eles são duas pessoas que são muito importantes dentro da obra, assim, eu tenho um carinho muito grande pelos dois, porque são pessoas que não tem tempo ruim pra eles. Eles podem estar passando na luta, na peleja, mas estão Verdade. sempre trabalhando na obra, estão sempre ajudando. E tem um detalhe desse casal que é o que me chama mais atenção, é que eles são duas pessoas boas, duas pessoas agradáveis, duas pessoas que você gosta de estar perto, sabe? Sim, Quem não gosta de estar ali, sabe, conversar com o Davi e ouvir ele exatamente. tocar, ele sempre assim, calmo, tranquilo, de bom coração, sempre positivista, ele sempre pensa no melhor que vai acontecer, sempre com palavras de fé e de esperança. E a Vandessa também é outra pessoa incrível, então assim, um carinho muito grande. Então, já abro mais uma vez aí, o Davi é nosso ouvinte, tá? O Davi ouve, o podcast Vandessa também Já ouve. reforça o Então convite. Oi, já, Davi, Vandessa. então faço Tô o falando de convite aí, Davi e vocês. Vandessa. Vandessa já veio, né, falando das experiências de Ministério de Louvor. Queria trazer Davi e Vandessa para falarem também, né, de Ministério de Louvor e também, de repente, falar aí das empreitadas deles aí, estão construindo casa nova, então Sim, tem com certeza muitas experiências aí para agregar pra gente. sim, todo domingo o Davi vai lá e posta. Hoje rendeu. Cara, eu passo mal de rir. Ai, Pior que ele faz render mesmo, porque caramba, sim. trabalha a beça, cara, trabalha muito. Onde que eu tava mesmo? Onde que eu tava? E aí você saiu da casa da sua avó e foi pra casa da sua mãe. Isso. E aí eu frequentava a igreja lá do Jardim Emília. Mas assim, é aquela coisa, né? Ia e voltava, né? Criança, a minha mãe, como ela não era. Ela frequentava a igreja,
mas ela nunca foi de trabalhar assim na igreja, então ela não tinha tanto compromisso. Então a gente que é criança, se nosso pai, nossa mãe não vai, pra que a gente vai ir, né? Tipo, a gente não tem muita noção. E eu até, às vezes, ia sozinha, eu pedia, mas, enfim, eu sempre fui uma criança muito avoada, acabava esquecendo, e cresci, eu virei uma adolescente que era muito tímida, muito retraída, sabe? E aí eu sempre tentei, sei lá, me encaixar nos lugares Aham. e eu nunca conseguia. E aí, em certos momentos, eu sempre voltava pra igreja, saía, voltava pra igreja, saía, era assim. Até os meus 17 anos, 17 anos, o Luiz me chamou pra vir aqui, o Luiz e a Heloísa. Uhum. A Heloísa não tá mais com a gente, mas ela me chamou pra vir aqui no culto do amigo, lá no Tim. E aí eu vim e gostei. Fiquei, nossa, que lugar legal. Era muito incrível. O pessoal desligava as luzes e botava umas luzes assim coloridas, e a gente dançava, a gente brincava. E aí, o Tim era maravilhoso. Isso era no espaço antigo. Isso, no Tabernáculo Tim Meu antigo. Deus, você começou a desbloquear Acho umas que memórias era. minhas aqui. Qual foi o ano? Eu entrei acho que em Então, o Tabernáculo Teen. Então, 2017. existia o departamento dos adolescentes. Eu comecei a trabalhar, o Edilson me fez o convite em 2015. Ele já era líder, ele estava substituindo a Sandrinha. Sandrinha, em 2015, estava com o maior barrigão, grávida da Pérola. E aí ela precisou se afastar, né? Porque ia ganhar a Pérola. E aí o Edilson assumiu a liderança, desde então tá aí até hoje. E aí no mesmo ano de 2015 ele me chamou. Eu entrei como professor de ABD. Eu dava EBD para os adolescentes. E aí depois a gente sentiu esse desejo de começar a estudar mais como é que era o trabalho com adolescente, porque para mim foi o meu primeiro contato de trabalho com adolescentes. Eu trabalhei com juventude na minha antiga igreja. E o Edilson também trabalhava com jovens, então o contato com adolescentes, se eu não me engano, o contato dele também. Inclusive, Edilson também pode ser mais um convidado aqui do, Mais um do Pod convidado. Jovem. Mais um Eu vou citando convidado. nomes e vou lembrando das pessoas. E o Edilson também foi líder de jovens também aqui na Bereia, se eu não me engano, ele foi líder de jovens antes também, mas eu acho que líder de adolescentes, eu acho que foi o primeiro contato dele também. Aí eu entrei como professor de ABD e em 2016 a gente começou a ver que estava um fortalecimento muito grande do departamento dos adolescentes lá na Matriz, que já se chamava Tabernáculo Tim. E eles tinham um culto todo domingo só para eles, lá no templo específico, na parte de baixo lá da Matriz. E aí a gente falou assim, por que não fazer isso aqui também? E aí o pastor Ronaldo também veio com essa ideia, então só casaram as ideias, né? Juntou tudo. E aí o pastor Ronaldo deu todo o apoio, toda a força e nasceu o Tabernáculo Teen. Então era grupo de adolescentes, aí virou departamento de adolescentes. E aí, em 2016 virou o Tabernáculo Teen, já com culto todos os domingos. Só que era lá no espaço antigo, né? Depois veio pro espaço Sim, daqui era de muito baixo, bom. vai voltar pro espaço antigo, repaginado e reformulado, graças Que às bom. ofertas aí da galera. Era, E era incrível, assim, não sei, foi um momento muito meio aleatório, sabe? Porque eu e o Luiz, a gente estudava juntos desde o primeiro ano do ensino médio, conheci ele lá na escola. E no terceiro ano, em 2017, agora que eu lembrei, 2017 mesmo. No terceiro ano, ele tava mais aqui na igreja, estava mais ativo, e ele começou a me chamar, porque a gente às vezes conversava sobre isso. Eu falei que eu já era da igreja, já fui da igreja, aliás, e enfim, a gente batia um papo, ele me chamou. E eu vim, eu adorei, passei a vir mais vezes, tinha a Heloísa, tinha a minha amiga Marcela que também vinha com ela às vezes. E aí, na Contim de 2017, aceitei Jesus. que foi a do. Foi a daquele. é, Está na hora de parar. Está na hora de parar. Exatamente. A camisa roxa. Aham. Era a camisa Roxa e roxa. vermelha. Foi no domingo. Eu lembro que a Cris Leane, pregou. E nossa, foi incrível, porque eu já tava querendo aceitar Jesus, mas é aquela coisa, né? Ai, vou, não vou, tenho vergonha, que não sei o quê. Era ainda assim muito tímida. Cara, eu era muito tímida, eu não dava nem bom dia.
eu era tão tímida nesse nível que eu tinha vergonha de falar, dar bom dia, de ser educada. Interessante que mais um exemplo de amigos chamando, amigos convidando para poder Verdade, vir. verdade. Semana Sim. passada teve o Thiago, o episódio dele, ele contou que o contato dele com a igreja foi através de amigos também, que a família dele também era uma família sem fundamento evangélico, não era tão estruturada. Então o contato dele também foi através de convite. E agora tu também tá falando a mesma coisa, que foi através de amigos, né, É que pra você fortalecer essa começou no palavra aí, evangelho. Meu gente. Deus. Amém. Então, eu Amigos acho. são tudo. É isso, cara, é isso. Nossos amigos são muito importantes, são chaves importantíssimas ali, ou melhor, são engrenagens importantíssimas aí, da, pelo menos da minha trajetória com o Senhor, são pessoas que me marcaram muito. E fica essa mensagem para você que está nos ouvindo, né? Você que está nos ouvindo, que é cristão, que é crente, que conheceu a Jesus e tem visto ele fazer maravilhas na sua vida, não guarda isso só para você, não. Compartilha, chama os amigos, traz os amigos para a igreja também. Se tiver algum adolescente, espero que tenha algum adolescente ouvindo a gente, chama lá pro Tabernáculo Tim, Juventude, chama pro Conectado, chama pro Conexão, chama pro Conexão no Lar, chama pro Culto Acústico, que é bênção, cara. Milene tá aqui, é fruto de um convite do Isso Luiz aí. e tá aí até hoje com a gente É, aí, somando aí. assim, eu não sou tão próxima do Luiz quanto eu era na época da escola, por conta das coisas da vida, né? Rotina, É, rotina, esse normal. negócio assim. Mas eu sou muito agradecida a ele por isso, sabe? Porque foi um divisor de águas. E aí, assim, mesmo depois de entrar na Bereia, eu ficava meio assim, meio pra lá, ficava meio perdida. Uhum. Aí eu entrei e não sabia muito o que fazer. Aí eu lembro que eu era da, da multimídia também, só no computador, ficava lá no computador passando slide. Aham. Aí eu lembro que o Luiz, ele me colocou lá, porque eu lembro que acho que ele não podia entrar na escala em algum dia, algum culto. Falou, Milene, fica pra mim, por favor, que eu não posso. E aí fiquei. E depois disso, eu acho que eu só ficava meio que nisso, eu tinha muita vergonha, até tentei entrar pro Ministério de Coreografia, mas sei lá, era algo assim. E quando a gente. Eu não quero dizer que adolescente não tem experiência com Deus, sabe? Uma coisa assim. Mas quando a gente é Uhum. adolescente, a gente é meio imaturo, a gente não se fortalece, né? Uhum. Na maioria das vezes a gente se esquece de, de criar a base ali, que eu gosto de usar essa palavra. Uhum. A base, quando a gente firma a base, acabou, meu filho. Acabou. Nada mais nos abala. Uhum. E a gente adolescente é meio assim, a gente precisa nos fortalecer, né? E foi isso. Eu vim às vezes, tinha época que eu parava, tinha época que me desanimava, sabe? E aí era aquela coisa que eu tava conversando com Aham. você antes da gente começar a gravação. Que era assim, o fulaninho falou do meu cabelo, não vou mais. Choveu, não vou mais. Que não Aham. sei o que, não quero. Entendeu? Tô triste, não vou fazer. Entendeu? Era meio assim. Era algo meio vazio, sabe? Uhum. Porque a gente, no meu caso, né? A gente fica perdido, a gente sabe o que fazer, mas a gente não faz porque não quer. Aham. E aí, enfim, aí veio o período de pandemia, comecei a Aham. faculdade, aliás, a faculdade veio antes da pandemia. Comecei a faculdade, a trabalhar, vinha na igreja, assim, sempre participando, mas nunca tão firmada assim, Uhum. sabe? E aí veio a pandemia que me afastou muito, sabe? 2020, 2021, cadê Milene? Cadê Milene na Bereia? Exatamente, né? Cadê Milene? Cadê Milene na Bereia? Assim, eu fui. Como é que se diz? Fui ter novas experiências, porque achava que devia ter, né? E não devia ter. Só quebrei minha cara. Uhum. E durante 2021 me mostrou muito isso, porque era uma vida. A vida sem Deus é muito vazia também, sabe? Uhum. Eu vivia procurando algo que eu só ia achar na casa do Senhor, entendeu? E aí, por meados assim de 2021,
eu lembrei que ia ter o retiro, né? Porque 2020 não teve retiro. Aí 2021 eu falei, eu tô pensando em ir pro retiro, né? Que todo ano eu vou, por que que eu não vou nesse ano? E fui pro retiro. E assim, meu Deus do céu, foi ali que eu percebi, eu preciso fazer alguma coisa. Porque eu, do jeito que tá, não dá mais. Sabe? Estar na igreja só por estar, só porque tem um grupinho de amigos que eu gosto, tá na igreja só porque eu não tenho o que fazer no domingo, sabe? Aham. Não me cabe mais essa vida. E aí foi que a partir de setembro, acho que o nosso retiro foi em setembro, se eu não me engano. Foi isso. Setembro, isso. A partir dali eu comecei a orar. Eu falei, Senhor Deus, me dá um ministério, me dá um discernimento para fazer o que o Senhor quer que eu faça, porque perdida eu não quero mais ficar. Não quero mais estar na sua casa distraída. Eu quero ter um foco e ir até você. E aí, orando, 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 orando. E aí eu lembro, no dia 5 de novembro de 2021, era um culto dos jovens, numa sexta-feira. Eu tava aqui no culto e pedindo pro Senhor, olha quanto demorou. Foi setembro, outubro, novembro. Pedindo pro Senhor Deus, me dá discernimento e tal, e pararapão doce. E desculpa pelo pararapão doce, eu costumo de falar. Tudo bem, tudo bem. Aí eu sentei perto da janela e eu vi a Karina Caferata chegando com a Julinha. E aí, eu gosto muito da Julinha, né? Julinha, desde sempre, é a criança mais linda desse mundo. Inclusive, Karina Caferato também tá convidada. Ó, eu abri um monte de convite aqui. Cada Ó. nome E que ela falou aparece. Cristiane, eu falei, Cristiane tá convidada. Karina Caferato tá convidada também. Aí, a Karina sentou numa fileira à minha frente. E aí, Julinha, já muito simpática, aquela criança né? Já chegou falando comigo. E, tipo assim, ela nunca falou comigo daquele jeito, né? Já chegou falando, tia, que não sei o quê, vamos ser amigas, aquele jeito de Julinha, né? Pequenininha, um cotoquinho de gente já falando, já parecendo uma mini adulta. E aí, fiquei o culto inteiro junto com ela. A Karina deixou ela comigo, eu fiquei lá com ela. E pedindo, sim, pedindo. E aí teve uma hora que o pessoal fala, vocês querem vir receber uma oração e tal. E aí eu falei, eu vou lá. Eu falei, Júlia, volta pra mamãe que eu vou lá na frente orar. Aí ela, não, tia, eu vou com você. Aí a gente ficou encarando a Júlia me encarando, eu encarando a Júlia. Aí eu olhei pro céu e falei, tá, senhor, eu entendi. E na semana seguinte, eu fui falar com a Suelane pra poder entrar no Ministério Infantil. Foi assim que eu entrei no Ministério Infantil. Meu Da Berelli. Deus. Esse processo é interessante que eu acho que, assim, na minha opinião, é um pouco comum alguns jovens, alguns adolescentes nessa fase assim de transição de ali seus meados de 17 para 18, Isso. talvez, não sei se por onde está da congregação não dá tanta assistência assim para os adolescentes, não ter um projeto assim para poder realmente fazer com que os adolescentes se entrosem e busquem mais, não sei. Mas eu sinto que tem muitos jovens adolescentes que passam por esse processo de se debandar um pouco, se perder no meio do caminho, e procurar algo que não vai achar no mundo e não acha. Eu sou o exemplo disso. Também passei por esse período aí depois da adolescência. E é interessante que você voltou a si já com pedido do Senhor para o Senhor, para poder o Senhor mostrar a direção, mostrar o ministério, mostrar o que ele queria de você, né? Porque eu acho que é isso que falta em alguns jovens que ainda estão batendo cabeça aí, perguntar para o Senhor o que ele quer fazer. Exatamente. Ao invés de ficar ali tentando tentando igreja tal, tentando igreja ali, cada semana tá numa igreja diferente e não sabe o que fazer, não tem um ministério. Eu acho que falta isso, essa atitude que você teve de cair em si e opa, calma aí, tá na hora de eu mudar alguma coisa aqui. Senhor, o que o Senhor quer? Me mostra o ministério, me mostra para onde que eu tenho que ir. Aí sim, voltando àquele assunto lá da IBD que você falou sobre você firmar a base.
Então aí você começa a construir a casa em cima daquela base que foi firmada Exatamente, lá atrás. Então é exatamente. muito, muito interessante Eu isso. acho que essa coisa assim de ter uma infância na casa do Senhor, ela me deu um, como é que se diz? Ela me trouxe um caminho de volta, sabe? É tipo, você tá cansado, você tá, sei lá, você não aguenta mais, e aí você olha pra rua da tua casa, dá aquele alívio, sabe, que está chegando. Era tipo isso, tipo assim, voltar pra casa, sabe? Saber que tem alguém ali me esperando, saber que existe alguém que me ame, entendeu? Uhum. E foi basicamente isso. Que eu entrei, foi assim que eu entrei no Mistério Infantil. E eu adoro essa história. Você falou de algo que me chama a atenção, que é sobre a pandemia. O período da pandemia foi cruel em muitas áreas, Foi. né? O período da pandemia foi difícil porque muitas pessoas perderam vida, muitas pessoas perderam familiares, muita gente perdeu emprego, muita gente viveu situações terríveis. E foi até algo que a gente ouviu recentemente, eu acho que foi o Marcelo, né, que pregou sobre isso, Marcelo Rachid. Ele falou que o isolamento também causou muitas marcas em muitas pessoas. E eu falo porque eu fui uma dessas pessoas que foi muito afetado por isso. Durante o período da pandemia, minha mente, gente, ficou completamente turbada. De eu desenvolver ansiedade, não cheguei a ter depressão, mas desenvolver ansiedade, ter crise muito forte. Durante o ano de 2020 foi algo terrível. Foi algo terrível ter que lidar com isso e cada vez que uma pessoa fala sobre o período da pandemia, eu me vejo naquela época. O quanto Deus foi comigo. Porque foi Deus, porque sozinho eu não ia conseguir, porque foi um período muito difícil mesmo. E é uma situação que a gente não consegue nem explicar, porque veio um vírus que do nada assolou a humanidade no planeta inteiro e todo mundo teve que ficar recluso, todo mundo teve que ficar distante dos amigos, mudar a rotina. E essa mudança de rotina prejudicou um monte de coisa. E a gente conseguir superar isso é a mão de Deus mais uma vez sendo revelada na nossa vida. Sim. Você falou sobre um outro negócio interessante também, que é sobre, em meio à adversidade, você estar presente na igreja, você saber Uhum. que você tem você tem um caminho que você tem que seguir. Você falou, né, que você sente que tá voltando para casa, quando você sente aquele, aquela sensação, né, de estar chegando em casa, aquele Isso. aconchego, né? E quando a gente tá na casa do Senhor, a gente tem essa sensação, pelo menos eu tenho essa sensação, né, Sim. Sim. de me sentir acolhido, de me sentir abraçado, de saber que Deus me ama e de poder executar alguma coisa, mesmo em meio às adversidades, às atribulações. E você não sei se a gente pode falar sobre isso. Acho que Pode, eu acho que pode, podemos, né? podemos. Antes de começar o podcast, a gente estava falando de uma situação que você estava vivendo em relação à sua tia, né? Sim, E isso te deu uma balada no dia de hoje, muito. né? A gente espera que quando esse episódio for ao ar, sua tia já esteja recuperada Em nome 100% de aí. Jesus. Mas como é que tá sendo, como é que foi esse processo aí do dia de hoje aí? Olha, o dia de hoje foi muito difícil, sabe? É, eu tava falando com vocês antes sobre que eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa. Desde criança, eu sempre tive muita ansiedade pelas coisas, sabe? Era uma ansiedade que eu não conseguia explicar, sabe? Era ficar acordada até tarde, era insônias, inexplicáveis para uma criança, era uma coisa, queria tudo na hora, sabe? E eventualmente, né, depois de grande, assim, na adolescência, né, eu fui desenvolvendo umas crises meio depressivas e tal. E, assim, lidar com ansiedade, com, com as minhas questões de imagem também que eu tenho, é uma coisa que me afeta muito, porque foi o que eu tava falando antes. Que eu via lá, fulaninho tá com uma roupa que não tá muito legal. E aí eu deixava de vir pra igreja por conta disso.
entendeu? Tipo assim, não é apontando o dedo pra ninguém, não. Mas isso já aconteceu, tipo, de eu não ter Uhum. a roupa tão bonita quanto das outras adolescentes. E aí, tipo assim, eu ficar me sentindo mal. E aí, tipo, às vezes nem é todo mundo que pensa isso, mas vem uma pessoa, Uhum. fala pra você e, tipo, já me afastava, sabe, da igreja. E eu sempre tive essas questões. E eu tento lidar muito, eu faço psicoterapia. Eu peço ao Senhor, Senhor Deus, me sustenta, né, nesses momentos difíceis. Porque, enfim, né, a gente faz Uhum. psicoterapia, mas como o Tiago estava falando antes, Deus capacita os profissionais, né? Uhum. E a gente tem que confiar nele. E, enfim, e o dia de hoje foi muito complicado, porque desde quarta-feira passada, eu descobri que a minha tia estava internada por conta de uma anemia bem grave. O nível 5. Se vocês derem o Google aí, vocês vão saber que é bem, bem ruim. E aí, ela estava com mioma e suspeita de câncer. Enfim, e aí hoje, por volta assim das 11 horas da manhã, minha mãe manda mensagem falando: Não, sua tia vai operar às pressas, que não sei o quê, que ela. Que aconteceu alguma coisa, eu já fiquei nervosa, estava no trabalho. E eu toda hora olhando o celular, e a minha chefe olhando pra mim, falando, meu Deus, e eu pensei, meu Deus, tô olhando meu celular, e foi só. Foi uma loucura. Meu Deus. Mas, e aí minha mãe falou, não, sua tia tá operando as pressas. E aí minha prima, filha da minha tia, foi pro hospital ver como ela tava. E aí, assim, eu tô indo de nervoso, sabe? Porque a imagem que eu recebi da minha prima, da minha tia, depois da cirurgia, uma cirurgia que foi a sangue frio, porque eu tinha que ser às pressas mesmo, sabe? Tipo assim, sem anestesia e teve que fazer até uma raspagem, né, pra poder tirar realmente todo o mioma que ela tinha de 10 centímetros. Meu Deus. 10 centímetros. A minha prima falou que a minha tia tava quase parindo esse mioma, sabe? Uhum. E aí eu fiquei muito nervosa. E, enfim, outras coisas que acontecem, né? Estresse do trabalho, é, outras coisas assim da vida me deixaram bem triste, sabe? E aí eu me cobro muito. Uhum. Eu me cobro muito de já. De verdade, assim, o tempo todo. Eu não posso errar, eu não posso errar. Porque se eu errar, eu sou a pessoa mais errada desse mundo. Entendeu? Eu não posso. E o Senhor tem me mostrado é, que sim, eu posso errar, Uhum. sabe? É, porque isso também me afetava muito quando eu entrei no Ministério Infantil, porque eu não tinha experiência. Chegava lá e via as pessoas, tipo assim, sei lá, 20 anos no ministério e eu ficava, meu Deus, o que que eu sou perto dessa pessoa? O que que eu vou fazer aqui? O que eu tô fazendo aqui? Por que que o Senhor me colocou aqui? Pra quê? Sendo que já tem gente que fazendo coisa muito melhor do que eu, sendo que tem gente que sabe muito mais do que eu, pra que que eu tô aqui? E assim, o dia de hoje foi foi difícil. Vim pra casa, o trem tava ruim, demorou a beça. Normal Eu da também. Supervia, normal. Demorou a beça. Aí eu vim escutando o episódio da Priscila. Aham. Nossa, Dijan, eu chorei no trem. Meu Deus. Chorei no trem. Assim, esse podcast tem feito O muito na minha episódio da vida. Priscila, pra mim, eu não sei se eu poderia falar isso, mas eu vou falar. Foi o episódio mais difícil de gravar. Por conhecer toda a história da Priscila Uhum, e ter conhecido a mãe dela, né? E todas as histórias que a gente falou ali, algumas coisas eu não sabia a profundidade, né? E detalhes do que aconteceram. Foi muito difícil. Mas para os ouvintes entenderem, né, o porquê dessa pergunta que eu te fiz, né, sobre como tá o seu dia. Porque antes da gente gravar o episódio de hoje, a Milene estava falando que estar aqui era algo que estava sendo importante para ela. Não pelo podcast, né, mas por falar de Jesus para outras pessoas. Que a gente poderia simplesmente remarcar esse episódio e sim. gravar em outro momento, quando tivesse tudo bem, mas ela decidiu, em meio à tribulação, estar aqui. E isso é uma mensagem pra gente, que mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às lutas, você que está nos ouvindo também, entender que a gente precisa fazer
a vontade do Senhor, a gente precisa pregar o evangelho, a gente precisa estar na casa de Deus, a gente precisa alcançar as pessoas mesmo em meio às nossas tribulações. Algumas não, né? Acho que quase todas as pessoas que passaram nos episódios anteriores falaram sobre isso, de que a gente precisa esquecer um pouco o nosso problema, o nosso eu, e Isso. pregar o evangelho e cumprir a palavra de Deus. E você é um exemplo vivíssimo que está aqui na nossa frente Sim. agora de que Assim, eu fico cumpre isso. traçando paralelo, sabe? De como eu era antes e como eu estou agora. Porque problemas como esse já me afetariam, sabe? Tipo assim, eu, Djan, não vou não, Uhum, tá? Mas essa coisa de falar de Jesus, ela tem tomado muito meu coração ultimamente. uhum. Tanto que eu até pedi pro Djan, eu falei, Djan, pelo amor de Deus, me bota lá na consagração pra pregar, pelo amor de Deus. O Djan me Ô, colocou. glórias! E assim, eu nem falei, né? Nem me apresentei direito, que eu estava meio com vergonha, mas eu sou do Ministério Infantil e sou da fotografia. E assim, no Ministério Infantil, eu geralmente sou eu que dou a palavra lá, né? Em alguns domingos. Eu sou escalada para pregar para as crianças. E essa coisa de falar de Jesus vem tomado muito meu coração. E teve um episódio que você falou, Djan, que você descobriu que queria estar no Ministério de Louvor porque você se imaginava lá cantando, né, Aham. louvando. E isso aconteceu comigo, mas foi em relação à palavra. Eu pensava assim, nossa, imagina eu lá pregando, não sei, estando lá na frente. Assim, na maioria das vezes em que eu estive no altar pregando foi voluntário. No Tim, eu lembro que teve uma continha que eu me voluntariei para poder Uhum. dar a palavra de vida. Lá no Ministério Infantil, eu ficava em cima das tias falando, não, mas vai ter algum workshop pra gente aprender como pregar a palavra para as crianças? Vai ter alguma coisa? Vocês vão ensinar? Aí eu sempre ficava em cima das tias, tadinha. Eu não aguentava mais eu falando no ouvido delas. E eu. E agora na consagração também, né? Que eu me voluntariei. E é algo assim que Deus me chama muito pra isso. E juntando tudo, né? O que eu falei sobre não ouvir o que o outro está falando sobre mim, juntando sobre essa coisa toda de ter essa vontade. Cara, agora eu digo que eu tô me reconhecendo em Cristo, sabe? Uhum. Quando você se reconhece em Cristo, você sente mais essa vontade de estar ali, de servir, de não ligar para o que o outro está falando, porque você tá aqui por um propósito, não é porque o fulaninho, entendeu, falou que o meu sapato não tá legal, enfim, que eu Uhum. não. É porque eu tô falando dando esses exemplos porque eram coisas bem fúteis mesmo. Só porque o fulaninho falou que meu sapato não tava legal, eu não vou vir, eu não vou fazer, entendeu? E agora eu tô me reconhecendo em Cristo, eu sei que Ele me ama. E, inclusive, no dia da Continha, no domingo, eu tava lá no Ministério Infantil pregando para as crianças justamente sobre isso. Falei, crianças, vocês têm que se reconhecer em Cristo, saber que Ele te ama, saber que Ele te valoriza, saber que quando você não era nem nascido, Deus já tinha sonhado com você. E para que elas não passem, não tenham que passar pelo que eu passei, de ter que viver o mundo lá fora e quebrar a cara, sabe? De Uhum. ter que ouvir uma coisa que você não gostou e achar que você não tem que estar ali, sabe? Apesar de ter as minhas inseguranças, eu sei que eu tenho que estar aqui, entendeu? Eu vou me tremendo, sabe? Eu vou me tremendo, mas eu Aham. sei que eu tenho que estar lá. E todos os ministérios têm sua importância, têm suas responsabilidades, seu Uhum. peso, né? Todos os ministérios têm, mas eu vejo o ministério infantil como algo que é uma responsabilidade tremenda, porque é como se fosse você uma professora numa escola, onde Aham. você é responsável pela aquela formação, responsável por dar uma luz
aquela criança a respeito do que ela vai querer ser no futuro, o que que ela vê e qual a importância que Deus tem na vida dela. Então é uma responsabilidade gigantesca. Ministério infantil, na minha visão, é um É dos mais verdade. difíceis, porque você ter esse trabalho e ter essa vocação, porque para você trabalhar com criança, você tem que ter a vocação. Então, quem se identifica com esse ministério, eu dou parabéns. Sim, assim, eu falo que Deus ele trabalha comigo muito de formas misteriosas. Uhum. Porque eu lembro que eu não gostava muito de criança, sabe? Eu era. E vinha uma criança perto de mim, eu saía correndo. Quando a tia lá a Suelane olhava pra minha cara, quando eu era dos adolescentes, eu virava a cara, porque eu não queria entrar, não queria trabalhar com criança de jeito nenhum. Aham. E aí, em 2020, fui demitida do meu trabalho. Meu Deus. E surgiu a oportunidade de eu ser uma professora de inglês. E aí, né, a maioria das pessoas que procuram o curso são crianças, né? E eu tive que começar a trabalhar, me vi obrigada a trabalhar com crianças. E eu passei a gostar. Eu passei a gostar de trabalhar com crianças. E aí, quando Deus me mandou ir lá para o Ministério Infantil, não foi algo difícil, não foi algo complicado. Eu Uhum. falo que foi muito Deus que me guiou até aqui, sabe? O fato de eu ter sido demitida e ter ido pro outro trabalho, e aí ele ter começado a orar pelo ministério, e ido pro Ministério Infantil, e estar aqui agora tentando novos ares também, né? Talvez pregando para jovens, Eita, glória a né? Amém. Oh, meu Deus. Opa! Deus! Ai, aleluia. Entendeu? Então foi. Deus ele trabalhou muito. Uhum. Foi um trabalho de formiguinha, sabe? De pouquinho em pouquinho Aham. comigo. Entendeu? É... Ah, não sei mais o que dizer. Não, você vai falando e eu vou viajando porque eu acompanhei a sua história no Tim, né? Uhum. Você falou que quando você foi ali pro Tabernáculo Tim, você gostou muito, né? E eu tava lembrando aqui que a gente tinha um costume, era um negócio de doido que a gente fazia ali, né? Meu Deus. A gente tinha um costume de no final do culto, a gente chamava todos os adolescentes lá na frente e a gente dançava. Sim. Meu Deus. A gente, meu Deus do céu. Eu tenho uma foto, talvez eu tenha ela no meu Instagram, nos arquivados ali, de repente eu tenho ainda. Apaga, apaga. E a gente dançando lá e a gente fazia umas coreografias que a gente inventava na cabeça Do na hora, pegava nada. uns hinos de júbilo animados assim, a gente começava a dançar. E a gente viveu um tempo tão bom ali, Desbloqueou memórias. desbloqueando memórias, né? Não me lembrava disso, juro pra Porque a você. gente, a gente tinha assim uma simplicidade na nossa adoração a Deus. É, Porque a gente tinha ali, a galera que está nos ouvindo, que conhece o Tabernáculo Tim atual, a gente tem ali uma estrutura razoável é. em comparação à nossa estrutura inicial e remete ao tabernáculo bíblico mesmo, porque a gente montava e desmontava o tabernáculo. Não era uma estrutura fixa. Todo domingo a gente chegava cedo, montava toda a estrutura, som, cadeira, varria, Sim. lavava, passava pano, nananana, limpava banheiro, tudo, luzes, preparava tudo. Domingo de noite, 8h30, a gente não ia para casa, a gente ia desmontar toda a estrutura. E foi durante 2 anos ou mais, né? Acho que foi um Foi. pouco mais, né? Foi. Foi 2 anos, eu tô ruim É porque eu das entrei aqui em datas. 2017, mas eu sei que, assim, no final Acho que foi de 2018 que passou pra 18, baixo, né? final de Passou pro 2018. templo ali, que era um pouquinho menor, mas já era uma estrutura fixa. Final não, foi no. Foi o final de 2018 pra Pra 2019. 2019? Isso. Porque eu saí na continha de 2019. Aham. E aí Me a gente foi pra expulsaram. aquela estrutura. Saiu do TIM, né? Porque fez 18 anos, tem que ir pros jovens, né? É, ué. Inclusive fica essa mensagem aí, ó. Você que fez 18 anos, vem pros jovens, né? E quem já Fica fez aberto aí o 18, convite para vir para os quem já fez jovens. 18, vem pros jovens, Não, mas hein? me deram um certificado, entendeu? Eu lembro De disso! conclusão do TIM. Nossa. Certificado de, Era o quê? Do de nada? ex-adolescente. Era do Foi do nada, é. Foi o Deram congresso do certificado nada. pros Concluiu recém-saído, o curso. concluiu a etapa dos adolescentes. Aquele foi. Mas a gente lá no templo antigo, a gente todo domingo montava a estrutura, desmontava. Mas a gente. E era uma estrutura bem complicada, porque o nosso som não era um som muito bom. Os nossos equipamentos não eram equipamentos muito bons, mas a gente
adorava a Deus numa simplicidade Sim. e numa verdade. E a galera que saiu dali, que foi para os jovens depois, hoje em dia você vê várias pessoas que estão assumindo lideranças na igreja. Você vê o Luiz, a Radassa, A você Karen. vê a Karen, você vê várias outras pessoas exercendo vários ministérios muito importantes dentro da igreja que são frutos daquela época. E a gente vivia ali com muita intensidade, sabe? A gente tem experiências sobrenaturais daquela época. Eu lembro até de uma vez que a gente foi iniciar o culto e simplesmente pegou fogo numa extensão, porque a gente não tinha muitas tomadas, tinha que ligar muita coisa com extensão, e pegou fogo numa extensão que ligava a caixa de som. A gente simplesmente não tinha som para realizar o culto. Caramba. E simplesmente a gente tinha lá 80 adolescentes. Imagina você cantar e pregar sem um som. A gente fala, não é num preciosismo, porque o equipamento de som é importante para a gente conseguir preservar a nossa voz também e ser ouvido, né? Que é o Isso. principal. E a gente lá com 80 adolescentes lá, sem som, como é que a gente ia pregar e cantar? E ali a estrutura é muito alta, então assim, você tem um esforço muito maior. E aquele culto foi um dos melhores cultos que a gente teve. A gente fez a capela mesmo e os adolescentes entenderam o propósito de estar ali. Porque o que a estrutura de som, né, de luz piscando, atraía os adolescentes, porque realmente é Aham. um chamativo, né? Atrai Mas bastante. depois que a galera estava ali, eles entendiam que aquilo era só mais um item que estava adorando a Deus. E naquele dia, pra mim, foi uma experiência. O Vitor Pop também estava na época, a Juliane, o Edilson deve lembrar dessa ocasião também. Vários adolescentes da época lembram disso porque foi marcante. A gente sem som e a gente fez o culto assim, voz de muitas águas que a gente lê na palavra de Deus, que é o som da igreja, né? A igreja cantando e louvando e adorando a Deus. Foi aquele som que eu ouvi naquele dia, sabe? Os adolescentes todos cantando junto e louvando, adorando e falando em línguas estranhas e sendo batizados com o Espírito Santo e profetizando. E hoje a gente olha para trás e fala assim, caramba, como Deus Sim, fez coisas assim maravilhosas, né? Eu acho que exatamente. você falou de base, né? Foi mais uma base, né? Foi mais um alicerce que foi Foi. foi construído ali. Lá no Tim eu tive muitas assim, muitas experiências que foram marcantes. Eu lembro de um culto é, que foi sobre madeira verde, madeira boa, uma coisa assim. O Eu Djan lembro de lembra? lenha verde e lenha Ai, madura. é aquele culto de Jan. Eu não me esqueço. Tipo assim, eu sempre. Eu tentava, né? Quando eu tava com esses meus crises de ansiedade, eu tentava vir pra igreja, às vezes vinha, às vezes não vinha. Mas naquele dia eu tava mal. E eu vim naquele culto, sabe? E foi uma das melhores experiências, assim, que eu tive com Cristo, sabe? Deus falou comigo de uma forma que. Cara, eu me lembro disso até hoje. Você tem noção que isso deve ter Uhum. acontecido, sei lá, 2017 foi quantos anos atrás? Eu não sei. Foi Seis. 2017. Foi 6 anos. 2017. 6 anos E eu lembro atrás. dessa pregação também, marcou muito. Davi 6 anos atrás. Villanova Isso, era o pregador. E ele falou sobre lenha verde e lenha madura e a diferença dos tipos de lenha queimando no altar. isso. E o fogo que queima incessantemente, ele só queima incessantemente sem se apagar no altar, Com a porque a lenha. lenha que é utilizada é uma lenha madura. Se for a lenha verde, você não perdura o fogo. A lenha verde ela faz uma chama muito intensa, mas Mas ela não é queima rápido. duradoura, ela queima É, rápido. E aquela pregação Ó, realmente ficou sim, marcado. sim. Não, a gente não consegue esquecer, né? Foi incrível. E, enfim, tá aqui é muito gratificante porque e agora eu tenho, né, essa responsabilidade no Ministério Infantil. Eu até falei, até mandei pra você, né, Dijon, num dos episódios qual foi o meu testemunho? Eu falei Uhum. que depois que a gente entra no Ministério Infantil, a gente meio que vira líder, mesmo quando você não tem um cargo de liderança. Porque você tem a responsabilidade com aquelas crianças. E aí você intercede por elas, você você cria a responsabilidade, entendeu? De se importar, de falar com aquela criança, de, de olhar assim para a igreja, às vezes ver que a igreja não liga muito, sabe? E olha assim, tipo, na hora do culto, vai dar
um envelopezinho de dízimo, aí não dá pra criança, sabe? Aí criança também dizima, criança também Aham. oferta, entendeu? Aí na hora de entrar no culto, ai, só tem 3 pessoas, tem o pai, a mãe e a criança. Não, tem 2 lugares aqui, a criança vai sentar onde? É sempre no colo. Aham. Isso diz pra ela que o lugar dela não é ali, entendeu? Isso abriu os meus olhos e me criou um senso de responsabilidade que antes eu não tinha, entendeu? E agora não vai ser qualquer coisa que vai me abalar aqui, entendeu? Como foi a continha maravilhosa. Não vai ser qualquer coisa. Inabalável. Exatamente. Não vai ser qualquer coisa que vai me abalar, não vai ser qualquer coisa que vai me tirar da graça, entendeu? Porque eu sei que eu tenho um trabalho importante aqui, eu sei que se o outro não percebe o que eu percebo, então eu vou lá e faço. Uhum. Então eu vou lá e faço ele perceber, entendeu? E é isso. Eu acho que quase assim, para os pais, no caso, tem muitos pais que veem o Ministério Infantil, o departamento, como só um lugar para as crianças ficarem para não atrapalhar o culto É. deles, Isso. entendeu? Isso é uma coisa muito séria, porque na verdade é muito, muito, muito além disso. É justamente a palavra que eles vão ter, a forma que você vai pregar para eles. Pode ser usando teatro, pode ser usando imagens, usando figuras, tudo de uma forma que eles vão absorver. Que se eles estivessem aqui na nave do templo junto com os pais, por mais que eles ficassem quietinhos, eles não iam conseguir entender. Agora, então, é uma outra linguagem, uma outra forma para fazer com que eles já cresçam com aquilo dali na mente e no coração. Então, vai muito além de só eles ficarem num lugar para não atrapalharem o culto dos pais. Muito além disso, né? Sim, eu acho que aqui o pessoal do Ministério Infantil ele faz um bom trabalho de conscientização aqui na Bereia, porque muitos pais eles têm noção disso, sabe? De trazer o filho pra cá e tal, e às vezes o filho vem e o pai não vem, Aham. sabe? Eles têm essa consciência de que eles estão aqui para adorar também, entendeu? Mas eu vejo muitas igrejas que não investe, que fala, Não. ai, só fica ali no cantinho para não atrapalhar, sabe? E é Vai triste. ali rabiscar um papel. Exatamente. Leva um bonequinho para você não atrapalhar, Aham. fica lá brincando. Ah, pega o tablet, bota o fone de ouvido, fica lá no canto que eu tô É. aqui orando, que eu tô aqui Isso é louvando. complicado porque essas pessoas, eu vou falar não só no meio cristão, mas é algo geral que acontece na sociedade, de não identificarem crianças como indivíduos. Quase um tabu, né? Exatamente. Criança é uma pessoa, é um ser e tem a sua pessoalidade, é um indivíduo, é uma pessoa. Sim, Porque ao longo de muitos anos a gente ouviu nas igrejas falando que as crianças são a igreja do amanhã. do E futuro. quando eu ouvi isso a primeira vez aqui na nossa igreja, se eu não me engano, foi a própria Suelaine que falou sobre isso. Falando, as crianças não são a igreja de amanhã, as crianças são igreja agora. É. Isso É aí. entender, é trazer isso também para os pais, entender que as crianças são indivíduos, são pessoas que têm desejos, que têm vontades, que têm necessidades. Assim como a gente fala que a nossa alma anseia adorar a Deus, Sim, a criança tem alma também e também anseia adorar a Deus. Então, entender que a criança precisa na verdade, eu digo até mais, né? Que quando você tem essa formação para a criança, com a criança, dificilmente ela vai se esquecer daquilo, dificilmente ela vai se desviar, porque cai naquela situação que você falou no começo. Criou-se um fundamento, criou-se uma base, ela está estruturada, ela pode depois, no futuro, escolher se ela não vai querer. É um direito dela também. Mas ela entende, ela compreende, ela viveu, ela conheceu a verdade. Então, dificilmente você vai ver uma criança que não vai ter uma base, uma estrutura, depois de ter, sabe, sido criada e sim. ter todas essas experiências, essa vivência com Deus, através do ministério infantil. O pastor Elielto fala muito quando ele vai apresentar alguma criança a respeito disso. Ensina o caminho que se deve andar, e mesmo que ele se desvie, ele vai saber
para onde voltar. Ele vai saber o que espera ele na casa do Senhor, nos caminhos do Senhor. Então, ele costuma falar muito isso quando ele vai apresentar alguma criança, para poder investir, ensinar, os pais estão ali dando assistência, valorizando o trabalho do departamento infantil, porque mesmo que ele se desvie, ele vai saber para onde voltar, ele vai saber o que procurar aqui. Exatamente, E quando a exatamente. gente fala, você falou dessa passagem, essa passagem é muito importante porque ela dá duas responsabilidades. Ensina a criança no caminho que deve andar. Ou seja, o pai, a gente fala muito para o pai, é uma responsabilidade geral, né? Mas é mais voltado para os pais isso. Ensina a criança no caminho que deve andar. Ou seja, tem que ensinar a criança, mas tem que estar também no caminho. Porque o versículo ele é muito específico, né? Ensina o caminho. Porque eu posso falar, ó, Milênio, o caminho é aquele lá, ó. Segue lá. Não é ensina o caminho, é ensina no caminho. Ou seja, eu tô caminhando com você e te ensinando que o caminho é esse. Show. Então, são duas responsabilidades que se tem com as crianças, né? É de ensinar e de estar junto no caminho. Então, não adianta nada o pai falar assim, ó, vai pra igreja, tchau. E a gente vê muito isso acontecer, infelizmente, né? Sim, Mas, sim. por outro lado, né? O lado bom é que existe uma galera, né? Existe milênios que estão aí trabalhando com as crianças, estão aí executando esse trabalho, né? Que estão transformando vidas, né? Sendo canal de Deus para transformar vidas, e isso é gratificante. Eu tinha algumas perguntas para fazer. Pois faça, amigo. Nosso horário tá avançado, mas eu vou ignorar esse horário Então avançado. tá bom. Ouvintes, vocês que estão nos ouvindo Eu não até ligo. aqui, vocês que estão engajando com a gente, segura mais um pouquinho que a gente tem mais umas perguntas. Mas são perguntas que eu realmente não tenho isso muito claro na cabeça, porque cronologia para mim foi São com Deus, perguntas foi de arrasto para difíceis. cima. Não, é, veio você para a igreja e a Milena. Isso. Você é Milene. Sou Milene. E você é Milene. Com E. Não, mas é porque deu uma bugada na minha mente agora, por um segundo. Veio você e a Milena. Quem veio primeiro? Vocês vieram juntas? Veio você primeiro? Veio ela Ah, tá. primeiro? Esqueci de contar essa parte, gente. Desculpa, eu sou esquecida. Primeiro veio. Peraí, que eu até esqueci de como é que se conjuga o verbo. Primeiro eu vim. Vamos por E- fácil. Primeiro eu vamos por simples. veio. O primeiro veio. Primeiro o Luiz me convidou e tal, né? Eu vim por um tempinho. Foi na Continha de 2017. E aí no final de 2000 e... Vira o microfone só pra... Isso. E aí no final de 2017, a Milena veio no congresso dos jovens. E aí que ela ficou aqui na Bereia. Então eu vim Então primeiro. você veio primeiro. Exatamente. Só pra variar, né? Porque ela nasceu primeiro. Mas tudo bem. É A disputa de primogenitura, tá disputando a primogenitura? Rivalidade de Pode gêmeos. ser não, hein? Minuto só, entendeu? Está estabelecida a rivalidade de gêmeos. Não tem isso aí não, pelo amor de Deus. Mas eu perguntei isso porque eu me lembro realmente disso. Eu me lembrava realmente disso, só que eu fiquei em dúvida se tinha sido. Porque eu joguei essa pergunta, veio juntas. Eu sei que não vieram juntas, mas eu joguei porque tá aqui no. A gente tem esse feeling, essa veia do podcast, do Nossa. entrevistador. A gente joga um negócio. Mas eu tinha isso em mente. Eu falei assim, eu pensava assim, eu acho que a Milene veio primeiro, depois veio a Milena. Mas eu não tinha essa certeza, eu resolvi perguntar isso. Sim, tá certo. E a outra coisa que eu queria perguntar também é como tá a Milene hoje? Com o que tá trabalhando secularmente? Com o que tá trabalhando? Na igreja você falou que tá trabalhando com o Ministério Infantil e na mídia, Fotografia. especificamente, você tá na fotografia, né? Isso. E secularmente, o que tá fazendo da vida? Muitas Como é que tá? coisas. Conta pra gente aí, como é que Muitas tá? coisas, Como é que tá essa amiga. luta? Eu sou professora de inglês num curso, Very good. num curso lá de Nova Iguaçu. E faço faculdade de enfermagem. Estou no 9º período. São 10? São 10 períodos. Meu Deus, então tá pertinho. E olha que a pandemia atrasou um ano, hein? Era pra eu estar formada já. Era pra me formar no final de 2022. E eu tô aqui só estagiando, fazendo TCC, ficando louca com isso. Gente, TCC... Ai, meu Deus, TCC é um negócio... Oh, meu Deus! Socorro, né? Também faço um curso de inglês pra me... Como é que se diz? Aprimorar? Aprimorar mais ainda, sabe? Eu gosto de continuar aprendendo. Ainda mais porque agora, né, eu sou professora, né? Então eu preciso de um conhecimento diferenciado, A né? teacher. A teacher, entendeu?
Mas o quê? Devo fazer umas coisas, mas acabei esquecendo. Memeira nas horas vagas. Memeira nas horas Curte vagas. vários memes, me manda vários memes que eu fico rindo. A gente pode se comunicar. A gente tava falando isso antes de gravar, né? Que a gente pode se comunicar por horas, só por figurinha e memes. Exatamente. E a gente estabelece É, um a diálogo gente tem completo. a gente tem a gente tem um diálogo, uma coisa assim, um vocabulário muito extenso de memes. É. Aí eu tava, qual foi o meme que eu imitei esses dias? Da Juju Todinho, guerreira. Acho que a melhor coisa que o WhatsApp fez foi esses stickers, né? Que Aham. facilita muito você fazer o meme. Que Guerreira. antes tem que Humildade, mandar nem foto. preciso dizer, esparece no meu rosto. Me sinto assim depois de um dia. Depois de um dia de trabalho, né? Meu Deus. Exatamente, fazendo faculdade. Mas eu falei dessas situações só para os nossos ouvintes saberem, né, como é que tá sendo a rotina de Milene. E Milene eu tenho um carinho muito grande porque, além disso, né, além de ser minha amiga, além de compartilhar memes, a gente ri a beça, ela tem essa habilidade de fazer a gente rir, ela tem essa habilidade, essa facilidade, que ela ri, a gente ri, ela conta um negócio engraçado, a gente ri. Mas, Aí, tá vendo? mas eu vivi uma experiência com a Milene que me marcou muito, 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 muito. Eu não lembro o ano que gente, eu tô péssimo hoje de lembrar datas. Quando que você tá bom com isso, Mas, Diego? gente, eu tô sempre péssimo de lembrar as datas. Mas foi num retiro. Ih, eu acho que eu sei. No retiro de Seropédica. Foi. Agora eu não lembro se foi 2019. Acho que foi 2019. Acho que foi Eu acho 2019. que foi 2018. 18. Eu acho que foi É. 2018. Que eu tava. Assim, a gente teve um culto na parte da noite. E os adolescentes e jovens, né? A gente sempre faz essa mesclagem do Ministério de Louvor, Ministério de Dança, tudo junto, misturado. E aí teve a ministração, e aí começou um mover sobrenatural. Deus começou a batizar, começou a derramar um negócio sobrenatural, começou a usar a galera. E eu tava no meu cantinho, aí eu falei assim, Senhor, eu vou revelar essa. Eu nunca tinha revelado essa oração que eu fiz. Eu falei assim, Senhor, o Senhor me usou pra falar com tantas pessoas e eu queria muito que o Senhor falasse comigo. E eu tava assim, num período assim meio triste, meio para baixo. E eu fiquei no cantinho assim perto da janela, eu vendo o mover acontecer e parecia que eu tava destacado, parecia que eu tava fora do arraial. Tava em outro Sim. lugar. Parecia que eu tava em outro lugar. Eu tava assim, eu falei, Senhor, mas fala comigo, Senhor. Fala comigo. Eu não posso dizer que eu tava sentindo uma presença sobrenatural, mas eu sabia que Deus estava ali. E aí eu, quietinho no meu canto, aí veio a Milene. Do nada, Como sempre. me abraçou e falou assim: Jesus te ama, você é muito especial. Não só pra mim, mas pra muitas pessoas e tal. E falou algumas outras coisas. Eu, pá, comecei a chorar, 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 chorar. E ela falou aquilo e era algo que eu tava precisando ouvir, sabe? Eu tava me sentindo não amado, sabe? Quando a gente tá se sentindo assim Aham. meio esquecido, Sim. largado, Sim. esquecido no churrasco. É aquela coisa de filho mais velho, né? Eu É, faço tanto, tanto, faço tanto tanto, eu sou pelos. cobrado a beça e sou Exatamente. esquecido. E ela veio, me abraçou e falou isso. Eu falei, meu Deus, Senhor é com a Milene, Ele não te esqueceu, o Senhor não me amigo. esqueceu. Ele tá E aqui foi um sempre. negócio, e assim, quando na consagração eu falei que o Senhor usa a Milene na simplicidade, é porque de fato é isso. Foi um ato muito simples, ela foi lá, me abraçou e falou coisas simples. Porque, óbvio que eu jamais vou desprezar quem marcha no mistério e vem falando coisas altamente eloquentes e tal, nada disso, até porque às vezes a gente marcha no mistério também. Mas, na simplicidade, ela falou uma coisa que foi muito importante pra mim naquela hora, que mudou não somente aquele dia, como aquele ano. Sabe, daquele ano pra frente eu senti o amor de Deus nas coisas mais simples. E aí na consagração, quando eu sempre apresento ali os pregadores do dia, eu falei da Milene e simplesmente foi essa palavra. Depois que eu sentei, eu falei assim, por que que eu falei isso? Mas foi. Mas é de fato o que estava no meu coração, que a Milene é usada na simplicidade. Ela com coisas muito simples, Deus atinge o objetivo. E aí era isso que eu queria compartilhar. Ah, que Pra gente bonitinho. fechar o nosso episódio de Eu só hoje. queria falar mais Faz uma uma coisa. declaração. Fala, É Milene. porque eu acho engraçado que, tipo assim, eu sempre me cobrei muito de não ter como é que se diz?
um grande repertório, vamos dizer assim, sabe? Eu sempre me cobrei de, quando eu vou dar a palavra, eu não sei usar as melhores palavras, ainda não sou batizada no Espírito Santo, então eu não falo em línguas, eu sabe? Eu sempre me sinto muito Limitado, né? limitada, sabe? E eu fico triste com isso. E aí, ouvir o DJ falando isso me deixa muito feliz, Esquenta o porque... coraçãozinho, né? É. Oh. Oh. Então, galera, estamos chegando no final de mais um episódio. Foi bom conversar com a Milene. Thiago Muito Moura, bom. nosso hoster, co-hoster. Falei certo em inglês, porque agora Falou. tô na presença de uma professora de inglês, você tá falando errado, né? Ó, e spoiler, MIB mais outra em inglês, e vai ter inglês no MIB? Meu Deus do céu. Ih, Eita. Já aí, ó. pensou? Olha Meu aí, Deus, ó. pregação em inglês. Que Very isso? good. O Bismarck outro Jesus dia, Christ o Bismarck outro is dia the pediu Lord. pra eu glorificar em inglês na EBD. Meu Deus do Ah, não céu. ensina ele não, porque vai ficar, já tá amen, amen o tempo todo. Então não Ele tá ensina mais falando coisa não. amen? Como é que eu perdi isso, gente? Eu perdi Toda esse EBD evento? é amen, amen. Amen. Já tá Meu já. Deus. Pra gente encerrar, eu queria que você, nosso ouvinte, se puder, se tiver aí pelo celular, abra sua Bíblia. Eu sempre quis falar isso, gente. Agora eu Abra realizei meu suas sonho. Bíblias. Abra seu exemplar na primeira epístola de Pedro. Quem já conhece já tá ligado aí no mistério. E vai falar algo que a Milene tava falando e eu tava só lembrando dessa passagem, né? E aí vai falar no versículo 6: Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, ou algumas versões vão falar, vos abençoe, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, quando você começou a falar lá no começo do episódio, eu não podia deixar de trazer essa reflexão, porque é o que você fez. E é assim que ele tem cuidado de você, é assim que ele tem cuidado da gente, né? Lançando sobre ele a nossa ansiedade, se humilhando diante dele, não é se humilhar para o homem, não é se humilhar para o sistema, para o mundo, é se humilhar para o Senhor, diante dele, ajoelhado, prostrado, e ele vai cuidar da gente, quando a gente lança a nossa ansiedade nele. Então, para você que está nos ouvindo também, essas questões de saúde mental, né, de depressão, de ansiedade, infelizmente está acometendo muita gente, né? A gente não tá isento de sofrer, de passar por uma situação dessa, mas executar esse versículo é uma chave muito importante para nossa vitória. Lançar sobre o Senhor a nossa ansiedade e o restante ele está cuidando. Então, Amém. toda vez que você tiver ansiedade, eu tiver ansiedade, você que está nos ouvindo, passar por um momento de ansiedade, lança no Senhor, se humilha. É uma sequência, né? Quando a gente lê essa passagem, tem uma sequência específica do que a gente tem que fazer. É se humilhar perante o Senhor, depois a gente lança a ansiedade nele e ele cuida da gente. E é isso. Amém. Tem mais alguma coisa a falar, Milene? Não. Agora ela é Se reticente, eu ela tiver, eu não. esqueci. Thiago, quer falar alguma Só coisa aí pra reforçando gente? aí o nosso desafio. Compartilhem Isso, esse bem episódio. Compartilhem nas suas redes sociais, Instagram, marque o @do Conectados Bereia. Compartilhe no seu WhatsApp, pelo status. Mande o link para os seus amigos. Com certeza você conhece alguém que está precisando de uma palavra, só que você não sabe muito bem o que dizer. Então mande o link desse episódio. Com certeza o que foi falado aqui hoje, o testemunho da Milene, com certeza vai impactar de alguma forma e vai ajudar muitas pessoas a ouvirem a isso aí. palavra do Senhor. Então Esse- compartilhem. Esse isso aí. podcast tem mudado a minha vida, de fato. Meu Deus. Glória a Porque, Deus. de verdade, eu lembro que na semana que eu fui pregar lá na consagração, eu ouvi o episódio do Luiz, que ele tava falando sobre não ligar para o que as pessoas falam. Se Deus mandou você fazer, você vai lá e faz. Só porque você não é o melhor nisso ainda, ou porque você não tem a melhor técnica, não quer dizer que você não possa transformar vidas, né? Na simplicidade, como você disse. É isso. É isso. É isso, gente. Isso aí. Se você que está nos ouvindo até aqui, ó,
mais de 1 hora de episódio. Meu Deus. 1h08, Eu 7, sabia sei lá. que isso ia Eita, acontecer. esse aí porque foi eu o maior, Aconteceu, hein? veio aí, Foi é o maior, um hein? dos maiores que a gente tem ainda. Eu sabia que isso ia acontecer. Veio aí o episódio. Você que está nos ouvindo, se tiver também alguma experiência que está ardendo no seu coração de compartilhar, manda uma DM pra gente lá no Instagram, @conectadosbereia, que a gente vai ler aqui, vai compartilhar sua experiência aí com todos os nossos ouvintes. E eu tenho certeza que vai ser bênção também. Então, Milene, muito obrigado pela sua participação. Muito de nada. Muito de nada. Ela é dos memes sempre, né? Sempre Thiago, tem um vou meme na agradecer, mas manga. Thiago é a nossa presença Tô de fixa, casa, já tô de confirmada casa. de casa aí. Co-hoster. Co-hoster do Tá podcast. chique, tá chique. O negócio tá chique demais. Daqui a pouco vira videocast. A gente tá lançando palavra profética que vai virar videocast em Amém, breve. Amém. Amém. Em breve aí, Deus vai abençoar, vai mandar aí uma pessoa pra fortalecer a gente aí com equipamentos aí, ó. Vai ter câmera, vai ter aquele microfone. A gente tá na simplicidade ainda, mas Vai em ser breve vai incrível. virar videocast. Isso aí. Então, galera que está nos ouvindo, muito obrigado pela sua audiência. Que o Senhor te abençoe rique e abundantemente. E semana que vem tem mais. Semana que vem tem mais Pod Jovem. Quem será que estará aqui no próximo episódio? Quem será? Quem será? Não podemos revelar ainda. Vai ficar aí na surpresa aí. Semana que vem você vai saber Será que sabemos? quem é a próxima. Será que sabemos? Será? Será que Comentem podemos revelar? no comentário desse episódio aqui. Ih, Sugi- aí, ó, gostei. Comentem quem Comenta vocês aí acham. quem vocês acham que vai ser a próxima pessoa que vai estar aqui no Quem próximo. acertar vai ganhar um brinde. episódio. Não sei qual é o brinde, Tá na mas vai conta do ganhar. Thiago, então ele tá prometendo. Eita, eita. Tá na conta do Tá Dijan. na conta do Thiago. Tá na minha mão, sou professora de Tá na inglês. conta da Milene, ó. Tá na conta Gente, da eu sou Milene. professor, tá salariado, tá muito mal de. Eu sou acadêmica de enfermagem ainda por cima, ó. Salário do professor não é essas coisas, não, gente. Tá difícil. É, Djan. É Comentem. complicado. Mas é isso, galera. Um grande abraço pra todo mundo. Até a próxima, até o próximo episódio. Valeu! Valeu. Valeu.